Dizem que o tempo cura tudo, mas ninguém fala sobre as feridas que o tempo esconde, aquelas que continuam sangrando, mesmo quando a alma finge estar em paz. Ela era uma juíza, fria, racional, temida por suas sentenças. Ele era apenas uma criança, perdida, órfã, invisível aos olhos do mundo, até o dia em que, no meio de uma audiência, ele apontou para ela com as mãos trêmulas e disse: "Você é minha mãe." E naquele instante, a mulher da lei esqueceu a lei, e o coração lembrou de tudo que tentou apagar. O relógio marcava 9h45 da manhã quando o silêncio invadiu o tribunal. Helena Duarte, juíza há mais de 17 anos, encarava o processo sobre mesa, mais um caso de adoção contestada. Ela já havia visto de tudo: famílias quebradas, pais desesperados, crianças sem destino. Mas aquele caso parecia diferente. O menino, Mateus, tinha 7 anos e olhos tão profundos que pareciam guardar oceanos. O relatório dizia que fora abandonado na porta de um abrigo quando ainda era bebê. Nenhuma pista, nenhum nome. E agora, uma mulher chamada Lúcia Ferreira tentava provar que ele era seu filho perdido. Helena suspirou e chamou o próximo depoimento. O garoto caminhou devagar até o centro da sala. As mãos sujas, os sapatos gastos. Ele olhou ao redor, confuso, até que seus olhos encontraram os dela. Por um instante, o tempo parou. O murmúrio das pessoas se dissipou. Helena sentiu o coração acelerar, sem entender o porquê. Havia algo naquele olhar, algo que ela conhecia, mas não conseguia nomear. A defensora pública se aproximou do menino. Mateus, você sabe por que está aqui? Ele hesitou, olhou para o chão e depois para a juíza. Por quê? Porque ela precisa saber. Helena Franzi o atesta. Saber o quê, meu querido? O menino respirou fundo, deu um passo à frente e apontou o dedo para ela. O gesto foi pequeno, mas o impacto foi devastador. Você é minha mãe. Um sussurro atravessou a sala. Os repórteres congelaram. O gavel caiu da mão de Helena e ecoou como um tiro. Ela tentou se recompor, mas o corpo não respondia. As palavras se dissolveram na garganta. Tudo o que conseguiu fazer foi olhar para aquele menino e ver algo impossível. A cicatriz na sobrancelha, o tom do cabelo, o mesmo olhar do homem que ela amara e perdera anos atrás. Por um segundo, o mundo inteiro girou em torno de um silêncio que só eles dois entendiam. Helena tentou respirar. O ar parecia pesado demais, como se cada inspiração fosse um lembrete de tudo que tentará enterrar. Ela se levantou, disfarçando a vertigem. Mateus, quem te disse isso? Ninguém. Mas por que acha que sou sua mãe? Porque eu lembro. A sala inteira ficou muda. Helena olhou para o advogado, esperando uma intervenção, mas ele também parecia em choque. Do que você se lembra, Mateus? Ela perguntou, quase sussurrando. O menino abaixou a cabeça. De um colar com uma pedra azul, igual a essa. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pingente pequeno, arranhado, mas ainda brilhante. Helena sentiu o chão sumir sob os pés. Ela conhecia aquele colar. Era o mesmo que colocará no pescoço do bebê antes de... O som de trovões ecoou do lado de fora, mas dentro da sala, o barulho era outro, o de um coração quebrando em silêncio. Helena tentou falar, mas as palavras não vinham. O promotor pediu suspensão da audiência, mas ela permaneceu imóvel, como uma estátua de dor, perdida entre o passado e o presente. Os flashes das câmeras dispararam, registrando o momento que, em questão de segundos, se tornaria manchete. Criança reconhece juíza como mãe em plena audiência. Mas para Helena, nada disso importava. Tudo o que ouvia era a voz dele ecoando, suave e devastadora. Você é minha mãe. Aquela frase ecoou dentro dela como um grito antigo, há anos preso. Lembranças borradas voltaram. O hospital, o choro do bebê, a enfermeira dizendo ele não resistiu. Mas e se tudo fosse mentira? As lágrimas finalmente romperam a muralha que ela construíra ao redor da alma. Ela levantou-se, deixou o martelo de lado e saiu da sala sem dizer uma palavra. Os repórteres gritaram. As câmeras seguiram, mas ela não olhou para trás. Do lado de fora, a chuva começava a cair, grossa, insistente, como se o céu também lembrasse.
Ela caminhou até o carro e se olhou no espelho retrovisor. Pela primeira vez em anos, não viu uma juíza. Viu uma mulher partida. Uma mãe sem filho. Uma alma tentando entender o que o destino acabará de devolver. A cidade dormia, mas Helena não. O som da chuva batendo nas janelas era o único ruído que quebrava o silêncio da madrugada. Ela estava sentada na beira da cama, ainda com as roupas do tribunal, as mãos trêmulas segurando o colar que o menino mostrará. O mesmo colar que ela jurava ter perdido junto com o filho, há 7 anos. Na parede, o relógio marcava 3h14 da manhã. Mas para ela, o tempo havia parado desde o instante em que ouviu aquelas palavras. Você é minha mãe. O coração batia rápido, como se tentasse acompanhá-la no turbilhão de pensamentos. A mente dela gritava que era impossível, que devia haver uma explicação lógica, que alguém estava manipulando tudo aquilo. Mas o coração dizia outra coisa. Ela fechou os olhos e lembrou. Lembrou da maternidade, da dor, do choro do bebê, da enfermeira Rosa dizendo que ele estava fraco, mas respirava. Lembrou também do médico, Dr. Augusto Brandão, entregando-lhe o laudo da morte e pedindo que não visse o corpo. Naquela época, ela confiou. Era jovem, recém-formada, vulnerável e em luto. Mas agora, depois de anos, as peças começavam a se mover de novo, e algo dentro dela sussurrava que o destino ainda não havia encerrado o caso. Helena levantou-se, abriu uma gaveta e tirou uma pasta antiga. Dentro dela, documentos do Hospital Santa Isabel, fotos do parto, laudos médicos e um recibo que ela nunca questionou. Translado do corpo, setor 4A. Mas um detalhe chamou sua atenção. O carimbo do hospital estava borrado e a assinatura do médico, estranhamente diferente da que ela lembrava nos outros documentos. O coração dela acelerou. Pegou uma caneta e anotou o nome em uma folha nova. Augusto Brandale, Hospital Santa Isabel, March 17, 2018. A chuva do lado de fora aumentou. Ela olhou pela janela e sussurrou, com a voz embargada. Se você for meu filho, eu vou descobrir. A partir daquele instante, a juíza virou mãe novamente, e a busca pela verdade acabará de começar. No dia seguinte, Helena chegou ao Hospital Santa Isabel antes do amanhecer. O prédio parecia esquecido no tempo, paredes descascadas, corredores vazios, cheiro de éter e lembranças antigas. Ela apresentou sua credencial de juíza recepcionista, uma mulher cansada, de olhar desconfiado. Preciso consultar um prontuário antigo. Parto registrado em 17 de março de 2018. Nome da paciente, Helena Duarte. A funcionária digitou no sistema. Esperou alguns segundos, franziu a testa. Desculpe, senhora, esse registro não consta no arquivo digital. E o arquivo físico? Também não, doutora. Foi removido há alguns anos. A enfermeira responsável faleceu. Helena ficou em silêncio. Aquela sensação fria no peito voltou, como se o passado estivesse sendo apagado, página por página. Ela andou pelos corredores até o setor antigo da maternidade. Lá, encontrou uma porta trancada, com uma placa enferrujada, arquivos médicos desativados. Forçou a maçaneta. Trancada. Olhou para os lados. Ninguém. Pegou um grampo de cabelo, respirou fundo e conseguiu destravar a porta. O rangido ecoou como um grito no silêncio. Lá dentro, uma cena parada no tempo. Pastas empoeiradas, máquinas velhas, cheiro de mofo e um relógio quebrado na parede. Helena passou os dedos pelas etiquetas 2017, 2018, 2019. E então, achou uma caixa sem nome. Dentro, papéis amarelados, parcialmente queimados. Mas entre eles, um fragmento de certidão. Recém-nascido masculino, mãe, HD, estado crítico, encaminhado para internação. Helena Congela. O documento estava incompleto, mas as iniciais eram dela. To Repent, Passos. Alguém se aproximava do corredor. Ela apagou a lanterna e se escondeu atrás de um armário. 2 homens entraram. Um deles falava baixo. O Brandão mandou revisar tudo. Ninguém pode encontrar nada desse caso. Ela já começou a desconfiar. E se ela vier aqui? Ela não vai se arriscar. É juíza, mas sabe o que acontece com quem cutuca o passado errado.
Helena prendeu a respiração. O coração martelava no peito. Esperou os passos se afastarem. Quando o silêncio voltou, saiu devagar. Guardou o fragmento da certidão dentro da pasta e saiu pela porta dos fundos, sob a chuva que voltava a cair. De volta ao carro, ela apoiou a cabeça no volante e chorou, não de fraqueza, mas de desespero. Sabia que estava mexendo com algo perigoso. Sabia que o nome Brandão tinha poder, dinheiro e conexões. Mas agora, nada importava mais. Não era sobre a lei. Não era sobre reputação. Era sobre sangue. Era sobre amor. O som do trovão preencheu o silêncio, e ela murmurou para si mesma. Eles mentiram para mim. Roubaram meu filho, e acharam que eu ia esquecer. Oh, Motorly Go! Os faróis iluminaram o caminho molhado. E pela primeira vez em muitos anos, Helena sorriu, não de alegria, mas de propósito. Porque agora, o tribunal não seria mais dela. Seria deles. E desta vez, a sentença seria verdade. O vento soprou forte quando Helena estacionou o carro diante da pequena casa coberta por trepadeiras. Era um lugar esquecido pelo tempo, janelas antigas, paredes amareladas e o som de galos ao longe. Ela segurava o endereço nas mãos trêmulas. Um nome rabiscado no papel, Rosa Medeiros. O nome ecoava em sua mente desde que encontrara o fragmento do prontuário no hospital. Rosa fora a enfermeira presente no parto e a única pessoa que poderia confirmar o que realmente aconteceu naquela noite. Helena respirou fundo e bateu à porta. Após alguns segundos, uma mulher idosa abriu, de olhar cansado, rosto enrugado e mãos que tremiam um pouco. Posso ajudá-la? Sou Helena Duarte. A expressão da mulher congelou. Por um instante, silêncio absoluto. Depois, um leve sorriso triste. Eu sabia que um dia você viria. Entraram. O cheiro de café fresco preenchia o ar. Rosa apontou para uma cadeira. Sente-se. Há muito tempo espero este momento, Helena. Helena se sentou, olhando ao redor. A casa simples, fotografias antigas, um rádio antigo tocando baixinho uma canção dos anos 80. Rosa abriu uma gaveta e tirou uma pasta de papéis envelhecidos. Eles me mandaram calar. Mas o tempo cobra sua dívida. Helena Franzi o atesta. Quem são eles? Rosa. Os Brandão, o doutor Augusto e a esposa dele, Cláudia. Você confiou neles, não foi? Helena assentiu em silêncio. Rosa continuou. Naquela noite, seu filho nasceu com dificuldades. Sim, mas ele sobreviveu. Eu o levei para a incubadora e saí para buscar o médico. Quando voltei, ele e o bebê haviam desaparecido. Helena sentiu o chão sumir. Desaparecido? Disseram que o bebê não resistiu, mas eu vi. Ele ainda respirava. Rosa abriu a pasta e revelou uma fotografia antiga, um bebê envolto em lençóis, dentro da incubadora, com um pequeno colar azul. Helena cobriu a boca, as lágrimas escorrendo silenciosas. Era ele, o mesmo colar, o mesmo bebê que agora chamava por ela no tribunal. O que aconteceu depois? Helena perguntou, a voz falhando. Rosa olhou para a janela. Eles precisavam de uma criança. A esposa do doutor não podia ter filhos. Falsificaram o atestado, apagaram registros, transferiram o bebê sob outro nome. Disseram que o fariam desaparecer, mas acabaram entregando a um orfanato de fachada, o Lar São Gabriel. Foi de lá que ele foi adotado por outra família. O silêncio encheu o cômodo. Helena fechou os olhos. Cada palavra era uma faca. Por que você nunca contou isso antes? Porque me ameaçaram. Disseram que, se eu falasse, nunca mais veria minha filha viva. E eu não era forte como você. Helena segurou as mãos dela. Você foi a única que tentou. Agora eu sei. Rosa sorriu. Kenzeda e murmurou. A verdade não muda o passado, Helena, mas liberta o que o medo aprisionou. Helena se levantou devagar, guardando a foto e os documentos. Antes de sair, Rosa disse com um olhar triste. Cuidado! Eles ainda têm poder, e medo é a arma deles. Helena parou na porta, olhou para trás e respondeu. O medo acabou, Rosa. Agora é a verdade que vai falar. O escritório de Augusto Brandão ficava no 16º andar de um prédio moderno no centro da cidade.
Helena entrou sem marcar hora. O recepcionista tentou impedi-la, mas bastou um olhar, o olhar de uma mulher que já julgou assassinos e mentirosos, para abrir caminho. O médico levantou-se atrás da mesa de mogno. Helena, que surpresa! Surpresa? Ela respondeu, jogando a pasta sobre a mesa. Acho que essa palavra não te pertence mais. Ele folheou os papéis. Fotos, fragmentos de prontuário, a certidão incompleta. O sangue sumiu do rosto dele. Você não sabe do que está falando. Sei? Sim. Você roubou o meu filho. Cuidado com o que diz, juíza. Não sou juiz agora. Sou mãe. A tensão encheu a sala. Ele tentou disfarçar, mas o olhar tremia. Você nunca teria conseguido criá-lo. Você estava destruída, emocionalmente incapaz. Helena deu um passo à frente. E quem te deu o direito de decidir isso? Deus? A lei? Ou seu dinheiro? Augusto suspirou, tirando os óculos. A minha esposa não podia engravidar. Ela precisava de um filho. E eu precisava do meu. O silêncio seguinte era pesado como chumbo. Lá fora, a cidade parecia distante. Helena abriu a pasta e mostrou a foto do bebê. Esse era ele, Augusto. 7 anos depois, ele está vivo, diante de mim. E você vai responder por isso. Ele se levantou abruptamente. Você vai destruir tudo, Helena. Não faz ideia do que está enfrentando. A verdade não destrói. Ela liberta. Ela virou-se para sair, mas ele gritou. Se você levar isso adiante, todos vão cair, inclusive você. Porque assinou papéis, aceitou relatórios e nunca questionou nada. Helena parou na porta, a voz firme, mas com os olhos marejados. Sim, eu errei, mas a diferença é que eu quero consertar. E você, Augusto, ainda vive de mentiras. Ela saiu, deixando-o sozinho, pálido, derrotado. Do lado de fora, o vento soprava forte, arrastando folhas e lembranças. Helena olhou para o céu e, pela primeira vez em anos, sentiu o ar leve, como se o peso começasse a sair do peito. O caminho ainda seria longo, cheio de dor e julgamento. Mas agora, a mãe e a juíza caminhavam na mesma direção. A verdade havia acordado, e não havia mais como fazê-la dormir. O tribunal estava lotado. Repórteres, curiosos e advogados se espremiam para conseguir um lugar. Na primeira fileira, Miguel, o menino que mudará tudo, observava em silêncio. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que, de algum modo, aquela mulher de toga preta o amava de um jeito que ninguém jamais amou. Helena sentou-se na cadeira central. A luz entrava pelas grandes janelas, cortando o ar em faixas douradas. Por um instante, ela lembrou-se da primeira vez que usará aquela toga. Naquele dia, acreditava que justiça era apenas lei. Hoje, sabia que justiça também era sangue, alma e arrependimento. O promotor levantou-se. Excelência, temos provas de que o doutor Augusto Brandão e sua esposa participaram da falsificação de documentos e sequestro de menor. Solicitamos a prisão preventiva. Do outro lado, Augusto, pálido, mantinha o olhar fixo na mesa. Ele não ousava encarar Helena. Helena olhou para os papéis diante de si, mas enxergava mais do que letras. Via anos de silêncio, de dor, de noites em que se perguntava por que o destino lhe havia arrancado o direito de ser mãe. Um murmúrio ecoou pela sala quando o advogado de defesa se levantou. Excelência, meu cliente está arrependido. Ele apenas tentou proteger uma criança de um sistema falho. Helena respirou fundo. Por dentro, o coração batia em desespero. Mas por fora, sua voz saiu firme como o som de um sino. Proteger uma criança não é mentir sobre sua origem. Não é roubar a identidade de alguém. É permitir que ela cresça cercada de verdade. Silêncio. Até os flashes das câmeras cessaram. Miguel a observava com olhos grandes, curiosos, tentando entender o peso das palavras que o destino havia escrito para ele. Helena prosseguiu. A justiça não pertence a quem tem poder. Pertence a quem tem coragem de enfrentar o passado, mesmo quando o passado é insuportável. O promotor assentiu. Excelência,
O Ministério Público reconhece o sofrimento de Vossa Senhoria e da criança, mas é imprescindível garantir que a verdade prevaleça, ainda que doa. Helena baixou os olhos. A caneta tremia entre os dedos. Por um instante, viu o reflexo de Miguel no vidro da bancada. Era como se o tempo tivesse parado, a mãe e o filho, separados por anos e pela própria justiça que agora os unia. Ela ergueu o olhar e anunciou: Doutor Augusto Brandão e Cláudia Brandão, declaro os culpados pelos crimes de falsificação de documentos, apropriação indevida e sequestro de menor. Um murmúrio explodiu na sala. Augusto tentou se levantar, mas os oficiais já se aproximavam. Cláudia chorava em silêncio, o rosto coberto pelas mãos. Helena fechou o processo com força e, pela primeira vez, respirou fundo. Não havia vitória ali, apenas verdade. E a verdade, às vezes, pesa mais que qualquer sentença. Enquanto a multidão se dispersava, Miguel levantou-se devagar e caminhou até ela. Olhou-a por um longo momento, com a inocência que só uma criança carrega. Perguntou: Agora, a senhora pode ser minha mãe. As lágrimas que ela contivera durante anos finalmente caíram. Helena se abaixou e o abraçou, sem palavras. A sala, antes cheia de ruído e julgamentos, tornou-se o lugar mais silencioso do mundo. O sol descia lentamente atrás do prédio do tribunal. Helena caminhava ao lado de Miguel, as mãos entrelaçadas, como se tentassem recuperar o tempo perdido em passos pequenos. Lá fora, o mundo ainda falava sobre o escândalo, sobre a juíza que julgara o próprio caso, sobre o médico influente que caiu diante da verdade. Mas para ela, o ruído da cidade era distante. O único som que importava era o da respiração calma do menino ao seu lado. Você vai morar comigo agora? Perguntou ele, olhando para o chão. Helena, sorriu. Se o seu coração quiser, sim. Ele levantou o olhar, curioso. Mas, e se eu não lembrar de você? Então eu vou te ensinar tudo de novo. Como eu te amei, mesmo sem saber onde você estava. Miguel pensou por um instante e depois respondeu baixinho. Acho que eu sempre soube. Helena sentiu as lágrimas subirem novamente, mas agora eram leves, lágrimas de recomeço. Eles chegaram ao carro. Antes de entrar, ela olhou para trás. O tribunal, a bandeira tremulando, o reflexo do pôr do sol nas janelas. Por tanto tempo, aquele prédio simbolizara a dor e o dever. Agora, simbolizava Reading Cale. Sabe, Miguel, ela disse, às vezes a justiça demora, mas ela vem. Ele apertou a mão dela. E quando ela vem, machuca. Helena olhou o horizonte e respondeu. Machuca? Sim. Mas depois, cura. O vento soprou suave, levantando as folhas pelo chão. O céu tingido de dourado parecia um novo começo. Enquanto o carro se afastava, uma pomba pousou no parapeito do tribunal, um símbolo silencioso de paz. Dentro do carro, Miguel encostou a cabeça no ombro dela e murmurou. Mãe. Helena sorriu, com os olhos marejados, e respondeu baixinho. Sim, meu amor, mãe. E naquele instante, o tempo parou, não para lembrar o que foi perdido, mas para começar o que enfim havia sido encontrado. O tribunal estava vazio. A mesma sala que, semanas atrás, fora palco de um milagre, agora repousava em silêncio. Somente o eco distante dos passos de Helena preenchia o ar, como se o chão ainda lembrasse as palavras que ali mudaram tudo. A juíza, ou talvez a mãe, caminhava lentamente até o centro. Os bancos de madeira ainda guardavam as marcas das mãos nervosas do menino, e a cadeira onde ele se sentara permanecia virada ligeiramente para ela, como se esperasse que ele voltasse. Helena pousou as mãos sobre a mesa e respirou fundo. Ali, onde tantas vidas foram julgadas, a dela fora finalmente absolvida, mas não pelo Código Penal, e sim pelo perdão de uma criança. O coração dela ainda batia acelerado toda vez que lembrava. As vozes dos advogados, o olhar dos repórteres, o silêncio cortante quando ele disse, Você é minha mãe. Ela tentou apagadamente. Tentou racionalizar, argumentar, convencer-se de que era apenas coincidência, uma confusão. Mas a ciência e o sangue não mentem. O exame confirmou que o destino já sabia. Era o filho que ela perderá há 7 anos, levado por um erro, um acidente e um sistema frio demais para ver amor onde só enxergava papéis. Desde aquele dia,
Helena deixou de ser a mulher que julgava. Passou a ser a mulher que ouvia. O tempo que antes era medido em prazos e sentenças agora era contado em abraços. Ela passou a visitar abrigos, a ouvir histórias de crianças invisíveis. Cada olhar triste lembrava-o dele. E, de certa forma, ela começou a ser mãe de muitos, tentando curar nas outras crianças as feridas que o tempo deixará nela. Mas havia algo que ela ainda não fizera: encarar o próprio filho novamente. A última vez que se viram, o menino fora levado por assistentes sociais até uma casa temporária. Helena quis correr atrás, mas foi impedida. O processo precisava seguir o rito. O coração dela, porém, não entendia ritos, só batia, descompassado, pedindo reencontro. Agora, semanas depois, ela tinha uma carta nas mãos. A letra tremida era dele. Juíza Helena, eu não sei se posso te chamar de mãe, mas eu queria te ver de novo. Queria te mostrar uma coisa que desenhei para você. Ela sorriu e chorou ao mesmo tempo. Aquela era a primeira vez, em anos, que o destino lhe pedia algo simples: coragem. A tarde caía devagar, pintando o céu de tons alaranjados. Helena dirigia em silêncio até o pequeno abrigo onde o menino agora vivia. Cada quilômetro parecia uma sentença sendo cumprida, mas também uma libertação. Quando chegou, o portão se abriu devagar. Crianças brincavam no pátio, rindo, correndo, sujando os pés de terra. Entre elas, um garoto com uma mochila gasta e um desenho nas mãos. Ele. Por um momento, o tempo congelou. Ela o observou sem respirar, como se temesse que qualquer movimento quebrasse a magia. Mas ele a viu e sorriu. Um sorriso simples, pequeno, o tipo de sorriso que carrega o peso do perdão. Helena S. Joho. Ele correu até ela, e quando seus braços se encontraram, não havia mais tribunal, nem leis, nem passado. Apenas um coração reconhecendo o outro. O menino abriu o desenho. Eram duas figuras, uma mulher de toga, segurando o coração partido, e ao lado dela, uma criança colando as metades com cola colorida. Abaixo, em letras tortas, estava escrito: agora está inteiro. Helena não conteve o choro. Aquelas 3 palavras diziam tudo o que ela precisou de anos para entender. O amor não julga, não condena, não arquiva, ele repara. Ela prometeu nunca mais deixá-lo sozinho. E cumpriu. Os dias que vieram foram simples, mas cheios. Ela aprendeu a ser mãe de verdade, não de documentos. E ele aprendeu que às vezes o tempo cura, mas só depois que o coração perdoa. Alguns meses depois, Helena pediu afastamento da magistratura. Muitos criticaram, outros a chamaram de fraca. Mas ela sabia. Pela primeira vez, não estava fugindo do passado, estava caminhando em direção ao futuro. O menino cresceu. Gostava de desenhar, de inventar histórias, de imaginar finais felizes. E toda vez que alguém perguntava quem era sua mãe, ele sorria e respondia: ela era juíza, mas agora ela é só minha mãe. O vento soprava livre. O sol se punha atrás das árvores. E enquanto o tempo seguia seu curso, algo nele finalmente descansava. O amor reencontrou seu lar.